bem-vindo, Nuno. Uma salva para o Olá, nosso Nuno. convidado. Uma salva para o convidado. Lindo! Estamos a falar aqui, eu estava cheio de... Eu tenho imenso medo quando se dizem coisas em off que são ótimas para o episódio. E estamos aqui a falar dos donos da bola. Para os donos da bola foi... Eu hoje olho para os donos da bola e com algum saudosismo. Aliás, tu olhas hoje para os programas da televisão em Portugal e foram todos beber aquilo que eram os donos da bola. E os donos da bola surge numa ideia maluca de jovens de criar uma coisa em direto na televisão, com convidados presentes em estúdio e sobretudo depois, e esse é o grande ponto principal dos donos da bola, que tinha muita investigação. Nós éramos verdadeiros polícias. De facto fazíamos investigação e as reportagens só iam para o ar com provas... ainda agora há muito pouco tempo, quando a SIC passa de Carnaxide para Passa-Arcos, não é? para Oeiras, não é? Para Passo de Arcos, eu tinha uma gaveta que já não abria, portanto tinha um jornal com o futre na capa, portanto imagina-se aos anos que eu não abria aquela gaveta, e tinha assim um molhinho de folhas de faturas de viagens pagas pelo Futebol Clube do Porto aos árbitros, estavam lá guardadas e levei para casa. Portanto, foi uma das grandes investigações que se fez nos donos da bola. Na verdade, este país não é vergonha roubar, é vergonha seres roubado, é roubar e seres apanhado. Ou melhor, também era bom. É roubares, seres apanhado e conseguires provar que roubaste. Sim. E portanto aquilo não valeu nada, mas valeu numa das grandes investigações que a SIC fez. E portanto, hoje em dia já praticamente não existe em lado nenhum, não é? Sim, e os donos da bola, ou seja, aquilo que tu vês hoje era, tinhas um comentador por clube, tinhas muita discussão em estúdio, e tinhas coisas giríssimas. Ainda agora estávamos aqui a ver em off uma reportagem feita em 96, 97 de um jogo Benfica Futebol Clube do Porto, com o Benfica a ganhar 3-0, que o jogo acabou tudo à mocada, e essa reportagem é um exercício enorme para esta malta nova agora, que é, aquilo foi feito com o carro de exteriores, tem inúmeras câmaras. Nós pedíamos no final do jogo todas as câmaras ao carro de exteriores e depois tínhamos o trabalho de ver o jogo de cada uma das câmaras, ou seja, são 90 minutos plano a plano de cada uma das câmaras. Imagina o tempo que aquilo não dura. 10 câmaras, 900 minutos. Mas depois no final dá uma reportagem que tu tens os ângulos todos, ou seja, ali não falha nada. Sim, estavas a mostrar aqui no final. É o VAR dos anos 90. Exato. Praticamente. A câmara que estás a mostrar aqui, isso é uma referência. tu vês quem é que dá quase dá um murro. É o Jardel dá um murro. É o Jardel quase dá um murro e está tudo em direto ali apanhado. Mas aquilo de facto é de fantástica de ver aquilo nos dias de hoje e dizer que foi possível fazer isto na televisão em Portugal. Queres contar a história do Sérgio Conceição ou preferes não contar? Não, eu já contei essa história, mas curiosamente enviaram este vídeo e nem foi da SIC, enviaram este vídeo e foi justamente no dia que eu fiquei amigo do Sérgio Conceição. No meio daquela confusão toda, nós jornalistas de televisão tínhamos a liberdade, por exemplo, estar junto aos bancos suplentes, ouvíamos os treinadores, muitas vezes durante o jogo íamos lá pedir uma opinião aos treinadores. E aquilo gerou-se uma confusão entre o Paulinho Santos e o Sunas, que depois envolveu as duas equipas e envolveu confusão, e eu fui lá com o microfone para se ter o som, não é? Porque naquela altura o som era uma coisa, não era tão elaborado como é hoje. Sim, não havia uma percha assim. Não, e depois em determinada altura, por exemplo, o Canal Plus espanhol, que foi uma das televisões mundiais que criou foram sempre à frente, e assim que seguiu isso, que era as gruas atrás da baliza, assim quando entra vai buscar um bocadinho ao Canal Plus, o Charriot, essas coisas, e depois eles também criaram uma coisa que se usa muito no futebol americano, que são tipo umas parabólicas que andam, anda alguém ao lado, na linha lateral, com umas parabólicas, e aquilo apanha o som todo, tu ouves os jogadores e vês os comentários, eles não têm microfones. Aquilo apanha tudo. Certo. E portanto o Canal Plus, assim que bebeu do Canal Plus, e dizia isto para, pronto, dei a volta para chegar à conclusão porque é que eu fui lá meter o microfone. E no meio daquilo tudo, o Sérgio Conceição era muito rato. No meio daquela confusão, ele vê que o microfone está lá, que é possível ouvir na emissão tudo o que se diz naquele momento, e ele dá a volta e vem e dá-me assim uma chapada na mão, pumba! E o microfone saltou. E eu no meio daquilo,
Pá, no meio do jogo vim e disse, eu vi que foi o Sérgio Conceição e disse, tu estás tramado comigo, lá fora a gente fala, não sei o que, e eu disse, Pá, isto deve ser uma coragem da tua parte, pá, mesmo se vocês pá, não conseguem, eu não tinha foi. coragem, pá. E no final do jogo, antigamente o Estádio da Luz tinha a porta da sala de imprensa ao lado do balneário do Porto, e, portanto os jogadores passavam ali, e, portanto havia contacto, não é como os dias de hoje, e no final eu estava lá e o Sérgio Conceição foi lá pedir desculpa e ficámos amigos a partir desse dia. Mas a história cruza-se Mas diz com uma coisa, e ouviu-se essa tua frase? Pá, eu já não sei se ouviu ou não. Pá, tenho... O microfone foi para Pá, a isso era sala. delicioso recuperar essa frase. Já não sei se ouviu ou não e se é possível recuperar isso, mas calhou, enviaram-me há poucos dias esse resumo, sim. Pá, muito engraçado com impossível levar um jogador, porque naquela altura não carregavas no telemóvel e mostravas um jogador ou o computador. Sim. Ou seja, o jogador, naquele caso foi o Luís Carlos do Benfica, foi ao estúdio ver as imagens e comentar as imagens, e portanto havia E o acesso aos protagonistas era havia essa quase liberdade infinito. com os jogadores. Hoje em dia os clubes são verdadeiras ditaduras, portanto muito se fala do fascismo e da extrema-direita e extrema-esquerda e por aí, e a extrema-direita a entrar em todo o mundo, mas a verdade é que os clubes são verdadeiros fascistas, quer dizer, grande frase, verdade isto. Antigamente tu tinhas acesso aos jogadores, hoje um jogador não tem medo daquilo que vai dizer. Antes de falar, o assessor da imprensa São censurados, vai é? dizer aquilo que São censurados, e portanto, Qualquer dia entra o Bragança de tanque em Alvalade com uma rosa no Joker. Então, Trincão, que bigode é esse? os clubes fazem dos jogadores, para já fazem dos jogadores E quase tontos alguém até. parvos. É como se não soubessem. Olha, tu que Não, não, como tu não que és tem um tontinho, opinião. não tens controle no que tu dizes, portanto vamos te limitar. Eu percebo. Eu percebo e acho que tens razão, que o futebol tinha muito mais a ganhar se nós conseguíssemos ouvir um bocadinho mais a realidade dos jogadores, não é? Sim, e depois há Até porque aqui há muito mais caminho para consciência, e especulação. há aqui outra consciência que vai ter que ser, vai ter que entrar nos clubes. Por exemplo, em França, os direitos foram vendidos Em baixa. à DAZN, e a DAZN agora diz que não vai pagar o resto dos direitos porque não tem acesso aos protagonistas. E bem, porque assim, eu pago o X por este conteúdo, portanto eu tenho o direito. Estás a pagar o show, a indústria, não é? Portanto, o Ruben Amorim, aqui em Portugal, nos anos todos que esteve em Portugal, deu uma entrevista, quer dizer, deu um quarto de entrevista ao Chaguinhos? sim, lá no ADN? no ADN, um quarto, aquilo foi só 10 minutos, e deu uma entrevista, porque foi obrigado, no final de uma taça da Liga, a ir ao estúdio da Sport TV. Nunca deu Que até é mais nenhum- uma conversa do que nunca até uma deu entrevista. nenhuma entrevista. E tu bem tentaste, de certeza, não é? Toda a gente tentou. Sempre ligado, sempre Não, toda a gente tentou e houve várias promessas, nunca deu. E ele chega ao Manchester United e todas as semanas tem que dar várias entrevistas, porque é obrigado. E portanto não tem outra solução. E tem que ir a estúdio quando a equipa ganha. Os ingleses têm isso. Tem por exemplo, no Super Sunday. Uma mesa a Sky redonda, tem uma mesa redonda cá no sim, estúdio, sim, ou sim. se é a BT Sports, que agora tem a TNT, acho eu, mudou um bocadinho o nome. Ele tem que ir ao relevado e depois tem que dar durante a semana X entrevistas aos protagonistas e portanto Mas acompanha-me lá, desculpa, acompanha-me lá nesse processo do Ruben, que é, tu que estás mais por dentro, por que pessoas é que passa a obrigatoriedade do Ruben ter de dar entrevistas? Ou seja, ele acaba e é o quê? O gajo do United? não, há contratos assinados e portanto acontece que na Premier League as televisões têm os direitos, têm por obrigação os protagonistas e os treinadores da Premier League têm que dar 2 entrevistas por ano a todas as televisões que têm os direitos, ok. e depois a Sky Sports, como tem mais direitos, tem mais acesso aos protagonistas. Para além disso, eles têm que dar entrevistas por exemplo, a crianças que fazem perguntas, ou seja, o clube tem Uma série de protocolos. tem podcasters, tem uma série de protocolos assinados e ele é obrigado, ou seja, ele praticamente todas as semanas dá 1 ou 2 entrevistas. E depois há a forma como eles tratam cada país. Por exemplo, para Portugal falam sempre portugueses e brasileiros. Para o Brasil têm sempre acesso aos brasileiros que jogam na Liga. E por aí portanto, fora. a Premier League trata quem paga com o devido respeito de acesso, porque aqui em Portugal pensa-se que comprar os direitos é comprar as imagens do jogo, da transmissão. Até porque em Portugal hoje em dia gosta-se mais, em geral, do que acontece antes e depois até do que o próprio jogo, muitas vezes. Sim, mas eu acho que as televisões também são culpadas disso. Tu não vês, por exemplo, assim que agora
na final da Taça Liga, por questão de direitos, teve de dar o pós-jogo. Tu vês, por exemplo, na maior parte das televisões do mundo fazem um pré-jogo e um pós-jogo enorme. E aqui as televisões acabam o jogo e cortam e passam para o canal, para a SIC Notícias, para a CNN, para Sport TV+, para ver. A Sport TV nem é o melhor exemplo, porque a Sport TV é um canal de desporto e, portanto, a DAZN tem essa nuance de ter... É sempre sobre aquilo, não é? Mas as televisões de canal aberto cortam e passam para a novela. E portanto eu acho que se perde muito nisso, porque as pessoas querem ver o pós-jogo, não é? E querem ouvir os protagonistas e as conferências de imprensa e aquilo que dizem. Tens alguma emissão dos Donos da Bola que tu gostavas de recuperar, tipo, ei, essa malta visse esta, que tu guardes com carinho? Uma reportagem qualquer que te marcou, pode ser até que tu já falaste muitas vezes da coisa dos árbitros, dos talões do Porto, de pagar viagens. Esse foi um trabalho jornalístico que eu acho que é exemplar até para as escolas de jornalismo, que é hoje em dia primeiro dá-se a notícia e depois confirma-se. Isso é verdade, não? Muitos meios de comunicação social, aliás, eu não vou aqui dizer o nome, mas tenho um colega que me dizia no outro dia que havia uma regra nesse meio de comunicação que é, não estragues uma boa notícia com a verdade. E portanto é uma coisa chocante, mas é a realidade hoje em dia. E depois tem outra situação que é esta nova geração é uma geração do imediatismo, de trabalhar muito sentado na redação. Nós somos do tempo de teres que ir para a rua para perceber se era verdade ou não, onde é que está a notícia, e para perceber essa realidade. E naquela altura, esta reportagem das viagens dos árbitros, uma reportagem enorme, demorou muitos meses a ser construída, só vai para o ar depois de ter o depoimento de uma funcionária da Cosmos, porque antes disso ela não foi para o ar. A Cosmos era o quê? A Cosmos é a agência de viagens que estava no meio ou seja, era a agência que passava os bilhetes aos árbitros, mas quem pagava era o Futebol Clube do Porto. E portanto há um enorme... O Calheiros, coitado, foi quem pagou as favas todas, porque... Calheiros árbitros. Sim, certo. Porque o Calheiros foi a primeira pessoa que eu fui falar, não é? E portanto havia de facto uma viagem ao Brasil, e ainda por cima ele troca o nome, que ele é José Carlos Amorim Calheiros, e portanto na viagem no bilhete é Carlos Amorim. Não, a Luís Amorim, que está no e tu foste-lhe perguntar. E eu ligo para o Calheiros, digo, Calheiros, precisava de falar consigo, e ele nem me pergunta qual é o assunto, diz, então vem cá a Viana do Castelo. Isso é muito giro. Quando tu lhe ligas a perguntar isso, estás à espera que ele te questione. Sim, quando ele questiona, tu estás assim, como é normal. E vou lá e ligo a câmara sem ele saber o que é que eu lhe vou perguntar. E depois a seguir mostro, isso é bom. Como é que justifica esta fatura? E ele ficou completamente entalado. Tu vais aqui a Viana do Castelo, convido-te para uma escada. Pensava que era para comer um bolinho. Agora, a questão é, o Calheiros teve o azar de ser o primeiro porque havia muitos árbitros, e depois a seguir a falar com o Calheiros, eles avisam-se todos uns aos outros de facto o que é que estava a acontecer, e que assim tinha a sua posse muitas faturas. Como isso, eu recordo-me, o Paulo Garcia, por exemplo, foi comprar, transformou, fez uma reportagem, não foi ele que deu a cara, e depois foi com outra pessoa porque ele era muito conhecido, foram comprar doping com o médico do Leixões. E portanto o médico do Leixões explicou como é que se metia no chá, e depois os jogadores que não queriam, que misturava-se lá no chazinho e tal, e aquilo ficou tudo gravado com câmara oculta. É uma coisa... Mas aqui, doping sem consentimento? Mesmo que os jogadores não quisessem, claro, ele explicava, os jogadores que não queiram, aquilo mistura-se no chá, e portanto aquilo depois dá uma bomba. Consequências, não é? Dá uma bomba falada. Já viste a tua água, não? E diz-me uma coisa, tu perguntas isso a um tu depois vais, lembras-te de ir para casa do género, fica mal ou pronto, é o trabalho. O quê? Fica mal? Não, acho que não fica mal, então quer dizer, se alguém cometeu uma ilegalidade. Eu acho que ele faz muito bem o trabalho de perguntar. Acho que, mas percebe o que eu estou a perguntar, ficas ali dividido então, por um lado entalei um gajo porque estou a fazer o meu trabalho. Eu não fiquei com essa... Não, eu estás a ser o máximo profissional possível, e portanto... atenção. E era o Futebol Clube do Porto, podia ser o Benfica ou o Sporting, eu sou os factos, da mesma forma, mas ficas com a sensação de que de facto o Carlos Calheiros pagou
ou seja, ele é responsável por aquilo que fez. Claro, óbvio. E portanto, e tem que ser responsabilizado. E portanto, a verdade é que havia árbitros que viajavam à conta de um clube. Isto é uma coisa surreal nos tempos de hoje. Sim, sim. Percebes? E em termos legais não aconteceu nada porque a polícia nunca conseguiu encontrar o facto e feito. Aquilo tem um nome técnico. Sim, que é era, tipo- eu paguei e tive o Qual benefício. foi a consequência daquilo, não é? Que é, este gol aqui foi anulado porque eu te paguei a viagem. Ainda se falou muito, houve um lance, por exemplo, que o Calheiros apitou num Tirsense, que foi assim que até que transmitiu um Tirsense Porto, que o Vítor Bahia defende a bola com as mãos fora da área e não foi expulso. Acho que não foi o caso único, foi 2 vezes. O Vítor Bahia fez isso. Eu lembro-me E o que árbitro- fez assim, não é? Que Defendeu a bola fora da área sem. E o árbitro vai da Moreno. Mas, Do Brasil. Há mais uma caipirinha aqui. mas a verdade é que havia aqui uma promiscuidade enorme dos árbitros com os clubes e com os dirigentes e de facto isto era uma coisa surreal e acho que os donos da bola tiveram aqui um papel fundamental de mostrar esta realidade. Quer dizer, e havia uma abertura enorme. E é preciso coragem, pá, para tu ires fazer uma pergunta. Sim, coragem. e não é Não só estou a dizer isso. isto porque estás E aqui, nós- mas é preciso coragem. Não, pá. e nós, porque nós Ameaças. muitas ameaças. Pois é isso, havia ameaças. muitas ameaças, havia só que nós éramos muito jovens e tens aquela garra da juventude e estás-te borrifando para o resto É, não é? e estás a fazer bem o E já teu eras amigo do trabalho. Sérgio Conceição, estavas protegido. E é focado, ou seja, qualquer merda que haja, não é? E nós tínhamos essa coisa de não, nós somos valentes e vamos para a frente e fazemos bem o nosso trabalho. Agora, havia um rigor enorme naquilo que ia para o ar, ou seja, tu não metias nada no ar que não tivesse ali comprovado, não houve até hoje nenhuma ação ou uma difamação, tentativa. ou mentira. Não, ainda houve um senhor árbitro que ainda meteu a SIC em tribunal e eu fui a tribunal no Porto por causa disso e ainda acabou por sair do tribunal com a juíza a dar-lhe um raspanete a dizer Ele deu amarelo à juíza. Por palavras. de facto era uma vergonha os árbitros terem e alguém que é juiz de algo estar nessa posição e ainda fazer com que os tribunais estivessem parados com uma situação que de facto é uma vergonha. Estavam aqui a lembrar de uma situação até engraçada para vocês perceberem que as coisas se faziam na rua e como é que se faziam. Há uma história que ele próprio contou há muito pouco tempo, que tinha a ver com um repórter do Porto, que era o Trindade Guedes, da Rádio Renascença. E para vocês perceberem como é que funcionava o jornalismo, nós saíamos à rua, havia uma informação, saías à rua para ir tentar perceber, não é como os dias de hoje, vais à procura na net e... O fact-checking, óbvio, né? Houve uma informação que a Bola Branca deu que o Ivic, eu acho que era o Ivic, ia ser o treinador do Futebol Clube do Porto. E o Trindade Guedes vai para o estádio das Antas e esta história foi contada pelo próprio Pinto da Costa há muito pouco tempo. E cruza-se com o Pinto da Costa e com outra pessoa. E com o gravador, que antigamente gravava-se com o gravador de cassete. Pinto da Costa, é verdade que o Ivic pode ser o próximo treinador do Futebol Clube do Porto? E o Pinto da Costa responde a dizer... peço imensa desculpa, mas tenho estado muito ocupado, estamos com um problema no relevado e este senhor que está aqui ao meu lado vai-me ajudar, é o técnico que está aqui a ajudar no relevado. Quem era essa pessoa? Era o Ivic. Bom. Isso é bom. Isso é bom, pá. E mostra também, hoje em dia sabemos a cara das pessoas todas. Claro, Sim, claro. sim, sim. Ainda no outro dia estava... E ele não foi buscar que era o Ivic. É difícil, naquela altura o recurso às imagens era difícil, não tinhas, vais à internet e vês quem é esse tipo, não é? E vês a cara dele, não é? Ainda um destes dias estava em Manchester, à porta do hotel do Ruben Amorim, e estava lá um tipo de uma agência a tirar fotografias, porque estavam a entrar em si muitas pessoas, pá, e o gajo tinha um software de reconhecimento de caras. Sim, Uma sim. coisa... Não... E reconheceu a tua, não? É capaz de Não, ele tirou a fotografia a alguém que ia sair E depois mete lá, Para faz o perceber se é check. importante ou não, não é? Pá, e na agência aquilo, através da inteligência artificial, Pois. reconhece. Os tempos estão... É verdade, sim, Eu sou sim. do tempo da cassete e do tempo de... Íamos ao satélite enviar... Íamos ao satélite, não, íamos ao emissor. Imagina-te o quê? Tu fazias uma reportagem no Algarve e às 11 da noite tinhas que subir à Serra de Monte... Bom, por exemplo, à Serra de Monte Junto, lá em cima ao emissor, está lá em cima, no inverno, com um frio desgraçado, por estradas de areia, à noite, para abrir uma caixinha e de ligares lá a câmara e fazeres o play para chegar a Lisboa.
Pá, completamente. Sim, sim, sim. Então para ti hoje é mais Outros difícil ou mais fácil ser jornalista? Porque há essas vantagens que destacaste, mas também há o outro lado, o condicionamento, Eu acho que se perdeu a dificuldade de acesso. A escola jornalística perdeu muito. Com esta coisa do imediatismo é quem dá primeiro, não é? E eu acho que se perdeu muito e esta nova geração perdeu muito isso, e perdeu muito o trabalho das fontes e hoje em dia um diz uma coisa e toda a gente vai dizer a mesma coisa. Eu acho que se perdeu muito em relação a isso. Por outro lado, há um facilitismo enorme, não é? Epá, eu estava no estrangeiro, imagina tu tu ires ao estrangeiro, por exemplo, para a Estónia, fazer uma reportagem e depois tens que ir editar com um tipo que fala estónio, russo, não dizia nada. Puxa para a frente este plano, outro plano, o gajo está a editar uma coisa que não faço ideia, claro. o que seja. Quando acabava aquilo, tu tinhas que ir enviar, e o envio era uma coisa, nós andávamos com o coração nas mãos, porque aquilo era, por exemplo, estavas a enviar uma coisa da Estónia, não sei como é que era, mas, por exemplo, estavas a enviar uma coisa de Itália. Itália enviava para a França, e depois havia um tipo que em França agarrava nos cabos e ligava aos cabos, que era para fazer passagem por França para chegar a Madrid. Em Madrid chegava a passagem para chegar aqui a Monsanto, e depois de Monsanto estava um gajo de cavalo Monsanto passava. Ou seja, tinhas 10 minutos, era caríssimo, aquelas transmissões eram caríssimas. Se a imagem, depois dizia assim, já estás a receber uma coisa aí, não, ainda não está cá a imagem nenhuma, olha, apareceu agora, faz play rápido, só temos 3 minutos. A peça tinha 2:40. Claro. Aquilo andavas com o coração nas mãos, e depois era assim, se a peça não entrava no Jornal da Noite, podia-se perder, porque não havia SIC Notícias, não havia depois só tinhas uma emissão, tinhas um jornal às 2 da manhã e depois só tinhas o primeiro jornal do dia seguinte, e muitas vezes se a peça não entrava ali, não entrava mais, perdia o valor. E nós levávamos um dia inteiro, tinhas essa coisa de teres um dia inteiro para trabalhar, também tinhas mais qualidade, ou seja, tu fazias as coisas bem pensadas, filmavas bem, tinhas tempo para pensar no texto. Sim, não tinhas que entregar 80 diretos e ficar 7 horas no mesmo sítio, não é? E é giro eu chegar ao dias de hoje. Eu sou uma pessoa que gosto muito de tecnologia e ao longo dos tempos segui toda a evolução, mas é muito giro tu acompanhares esta evolução. Claro. Por exemplo, eu lembro-me da final do Mundial 2002. Nós levávamos, e já foi uma evolução grande, nós levámos um laptop. Um laptop era uma caixa assim enorme, que ia numa maleta, sei lá, dava para levar um morto lá dentro. Sim. Que tinha, era uma sala de edição, uma caixa de edição com 2 gravadores. Tu metias a cassete, depois outra cassete, uma que era com as imagens, não é? E aí ias trocando, às vezes gravavas em 2 e 3 cassetes, e a outra que recebia e fazias a edição. Nós no Mundial do Japão, para ir para Yokohama, nós fomos de metro, partiu-se uma roda da caixa. Aquilo foi um filme para levar aquelas costas do metro e para com um morto lá dentro, mais o tripé, mais a câmera, aquilo. E hoje em dia levas um computador e fazes do computador. Não, levas um telemóvel. Sim, nem precisas de um computador às vezes. E eu até vou-te dizer uma coisa, tenho o orgulho de fui a primeira pessoa a fazer um direto de telemóvel, que hoje em dia é uma coisa banal, dentro de um avião da seleção. Quando nós viajávamos, eu suponho que tenha sido eu acho que foi em 2008. Em 2008 um direto telemóvel? Fiz um direto telemóvel com os Nokia que saíram, que tinham uma qualidade daqueles que abriam assim um bocadinho. Sei. Tinha uma grande qualidade, que ele tinha uma câmera que era espetacular, e conseguimos fazer um direto telemóvel. E tem muita graça. Eu até tenho uma fotografia sobre isso, porque houve alguém de uma agência que estava no avião e tirou uma fotografia. Eu dizia ao Ronaldo, e o gajo pensava que era para a fotografia. O Ronaldo tem todo o ar por acaso de em off. O Ronaldo tem ar de ser um gajo que é um tipo, é uma pessoa normalíssima, muito porreiro, mas não desejava ser Ronaldo por um lado. Sim, não pode fazer, não tem vida, não é? Ele não pode fazer nada. Pois não. Mas tem graça isso, que é essa evolução. Por exemplo, no Mundial de 98, quando Portugal nem esteve. Portugal não esteve. Mas eu estive nesse Mundial, e a grande evolução foi tu teres uns putos, e as fotografias foi o que deu o primeiro salto. Tinhas uns putos à volta do campo, eu acho que eram da Fuji, com umas, eu recordo que tinham assim aqueles sacos que hoje em dia se usa muito. Sim, tanto bem. Para as compras. Sim. E que em Inglaterra há muito. Sei.
que são assim, eu acho que Sim, aquilo é eu uma... tinha um. Sim. Andavam os putos à volta do campo a recolher os rolos e depois davam tipo um número ao fotógrafo. Quando acabava o jogo, o gajo tinha o rolo em negativo. Epá, que era uma evolução. Sim. Percebes? Os Claro, gajos claro. acabavam o jogo, tinham que ir à procura, ou revelavam no quarto, transformavam. Tinha que ir a uma loja no Japão à Ou procura. tinham que ir a uma Sim, loja tentar já comunicar com os controlada. japoneses. Uma coisa que se perdeu que tu deves sentir imenso, que se perdeu para a nossa geração é, imagina, nós gostávamos, suponhamos que nós adorávamos ter aqui o Ruben Amorim. Hoje em dia, para ter aqui o Ruben Amorim, vai um mail para o manager do Ruben Amorim, para o agente, para o Manchester. Se calhar tu há 30 anos gostavas de ter o Ruben Amorim, agarravas no teu carro, onde é que está o Ruben Amorim? E, Onde é que claro. ele está? Está aqui. Para já havia Está aqui o Ruben Amorim. Ruben, queres vir? Estava com câmera atrás. Sim, é isso. A tua história do Maradona, para mim isto é surreal. A forma como tu consegues ter o Maradona no Sim, epá, documentário. mas o Maradona foi porque o Maradona estava em casa do Jorge Mendes e pronto, e acaba por o Maradona ficar surpreendido. E a história mais engraçada é que o Maradona ter sido, não, eu vou participar nesse. Queres contar-nos? Eu não sei se vocês sabem a história. Eu não sei bem, já ouvi em tempos, Não, mas não sei bem. eu estava a fazer um documentário do Mourinho e fui a Madrid porque me faltava uma entrevista com o Ronaldo. Faltava lá uma coisa com o Ronaldo e o Ronaldo disse: pá, anda cá e tal. E fui, e estávamos a almoçar em casa do Jorge Mendes. Pá, e o Jorge é uma pessoa muito low profile. Nunca diz nada. Nunca diz nada. O nosso Jorge, Pá, o Jorge. estávamos a almoçar e alguém tocou a tocaram a campainha, que eles moravam lá à finca que tinha. Uma casa humilde. Sim, uma coisa humilde assim, Sim, tu para entrares precisas de. É 2 mais o gajo 1. Tem um concentrado. Sim. Pá, e estávamos a almoçar e ele levantou-se e saiu e ninguém percebeu porquê. Pá, e de repente estás a almoçar e levanta-se aqui e diz assim: isto é o Maradona. Pá, o Nem é preciso AI, não é? Pá, eu já lidei com, sei lá, com tudo o que é jogadores do mundo. Pá, mas o Maradona era uma figura impactante porque eu era puto e eu lembro de ver o Maradona no estádio de Alvalade. Nápoles. Pá, com o Nápoles, e o Maradona era. Pá, eu vi o Mundial de 86 e pá, o Maradona era uma coisa. Pronto, o Maradona Sim, o era. Maradona. Não há mais do que o Sim, Maradona. era um. Isto foi em que ano? Isto provavelmente isto foi para aí em 2010, 11, Sim, 12. estás a Ele jantar era a casa, selecionador estás a ou jantar já numa- não era? Eu acho que ele era selecionador. Eu acho que ele deixou de ser selecionador no Mundial. Não, mas Ou foi estás da a dizer- África do Sul. Só que Foi, ele faz esse Mundial, depois sai. E depois sai. Ele tinha acabado de ser. E ele tinha uma relação com o Mourinho muito forte, porque quando foi selecionador, ele visitou muito o Mourinho, porque ele tinha jogadores argentinos. Eu adoro essas amizades aleatórias do Sim, Mourinho sim. com o Maradona. E o Maradona conversa que valia a pena ouvir. olhava para o Mourinho como alguém que ele tinha muito respeito. E Estás a comer uma garopa. acabou o almoço e, portanto estamos numa zona e depois o Jorge tinha uma sala enorme e vamos para a sala e o Jorge ausentou-se por um instante, mas disse-me assim: olá, ele já sabia como é que eu era. Olá, tu nem entendes falar com o Maradona. Eu foda-te, pá, se tu falas com o Maradona eu vou-te foder, cara. E ele disse: está bem, Jorge, não... Pá, e eu comecei ali na conversa com o Maradona e eu estou com um repórter de imagem. O Maradona tem uma história que cruza com a história da SIC, porque antes da SIC ir para o ar, o Maradona faz a volta do Nápoles e depois daquele castigo e vai para o Sevilha. A SIC foi a Sevilha antes da SIC começar, com o Rodrigues de Carvalho, foi fazer essa reportagem com o repórter de imagem do Paulo Cepa, e o Paulo Cepa está a fazer este documentário comigo. E aquilo foi uma história engraçada, porque o Maradona, para dar uma entrevista, obrigou os gajos a ir a uma festa, até às 2 ou 3 da manhã, porque aquilo foi um jogo. E o Rodrigo e o Paulo, pá, que seca. Não, tiveram que ir à festa e o Maradona depois deu a palavra e falou nessa noite, pá, às 3 da manhã. E assim, quando assim começa com uma entrevista do Maradona. Mas isto é difícil, porque uma coisa é, eu sei que vou estar com o Maradona e penso em alguma coisa que eu lhe vou dizer. Outra coisa é, eu estou num sítio e aparece-me o Maradona à frente. Não, o que e é que eu pior, vou dizer? Parece um sketch. Pá, estava lá, parece uma. Não, e pior, eu estou na sala sozinho com o Maradona e tens que fazer Não, ainda conversa pior, com o ainda Maradona. pior. Sim, sim, Tens sim. que fazer conversa com o Mas o Maradona. Jorge Mendes também é tipo, não fales. Eu vou só ler, mas não fales. Não, e tens que fazer, falas com o Maradona, tens não é? que fazer conversa com o Maradona, quer dizer, como se tivesse tal, Diego? Que tal? E depois, no meio daquela conversa, tivemos a falar que o repórter de imagem, eu sou o tal repórter de imagem, e ele lembrava-se disso. E depois ele disse: mas vocês estão aqui a fazer o quê? E tu, olha. Estamos a fazer um documentário do Mourinho. E ele diz assim: mas eu vou participar nesse documentário. E eu reparti: mas vais participar como? Vou participar, vai lá buscar a câmara. Se o Maradona me diz vai lá buscar a câmara, Claro. Chega ao Jorge Mendes. quando o Jorge chega, eu só vi assim por canto do olho, o gajo, filha da puta, cabrão.
Acabei depois porque também fazer uma coisa com o Maradona. Foi o Maradona, depois o Jorge nem sabia disso. O Jorge fazia anos pouco depois e a mulher pediu para o Maradona dar uma mensagem e foi giro, acabou. Mas pronto, foi essa história do... Mas tu quando pensas nessas histórias, tu por exemplo, tens essa aura, não é? Tu consegues essas coisas, tu consegues identificar, sem querer ser convencido obviamente, mas tu és tipo o gajo que consegue estas coisas. Epá, porquê? Não sei, É má vontade? não, eu acho que há aqui uma coisa que é assim, eu acho que tenho alguma sorte nestas coisas, que é estás no sítio certo no momento certo. Depois poderes ouvir e há muita gente que, por exemplo, eu tenho aqui 2 ou 3 histórias, ou uma história que me marca, que é a história do Very Light. Eu estou junto da curva onde cai o Very Light e morre um adepto do Sporting. Entretanto, eu venho para ir para o Estádio Nacional, tu tens que dar a volta para subires as escadas e ir lá para cima. E eu vinha com o meu colega, pá, e o Benfica marca um golo. Portanto, o Very Light vai a seguir ao golo. E nós ficamos ali a ver aquilo. Pá, e houve alguém que me disse assim: já mataram ali um. Pá, e ele disse: mataram um. Mataram. Pensaste tu? Sim. Pronto, já houve confusão. Nem imaginas normal, que alguém morreu. houve confusão, houve porrada e não sei. Pá, e eu não acreditei naquilo. E essa história ficou. Não acreditei, não fui logo lá. Pá, e quando fui, perdi o momento da reportagem. E eu, a partir desse momento. Mudou muita coisa de dizer, pá, é preciso ouvir as pessoas. Por exemplo, eu tenho uma história com o Boloni, que é a malta antigamente, é o que tu dizes, a malta antigamente ia para a porta do estádio, e o Boloni é demitido do Sporting, e houve um tipo que me disse assim: o Boloni está ali embaixo. Como é que o Boloni está ali embaixo? E eu estou aqui. E eu agarrei no câmara e fui lá abaixo e apanhei o Boloni. Já despedido, e entretanto apanho o Manuel Fernandes, porque não, acho que foi o Manuel Fernandes que foi o interino. Acho que houve ali e faço uma entrevista, pronto, e apanho ali a reportagem, que é tu saberes ouvir as pessoas e estares muito atento às situações, e muitas vezes no meio da confusão toda não é ali que está a história está um bocadinho ao lado. Eu aprendi um bocadinho nessa escola, que é e era a escola do início da SIC, que era tu olhavas para esta parede e normalmente tu olhas para o centro onde está a confusão, e se calhar a história está naquele canto. Sim, faz sentido. Claro. E portanto a SIC tinha muito isso, acho que se perdeu completamente, e esta nova geração já não, pá, é o direto, e a reportagem ficou de lado. Era o ADN de SIC, sempre a reportagem, e eu vivi e tive a sorte de viver e ser de uma geração, pá, que teve a sorte. Repara uma coisa, a minha geração apanha a privatização das rádios locais, o boom das rádios locais, e apanha a abertura das televisões. Portanto, eu tenho essa sorte, a minha geração tem isso. Quer dizer, depois podem dizer assim, mas esta geração tem a sorte de ser a geração do YouTube e de ser fácil. Que também tem as suas oportunidades, não é? Repara numa coisa, tu antigamente tinhas um produto, criavas um produto, e o teu produto estava dependente de alguém o publicar ou não. Claro. Tu fazias um filme, tinhas que arranjar, ou gravavas um disco, uma malta queria gravar um disco, mas estavas dependente de uma editora querer gravar toda a gente é criadora, não é? Tu hoje não tens essa liberdade. Não dependes de ninguém. À plataforma, e isso também é bom. Tu crias algo, estamos aqui a criar e publicas. Tu não estás dependente de ninguém para criar. Os próprios jogadores hoje já não precisam das televisões. Claro. Os próprios jogadores têm os seus próprios canais. Imagina, o Ronaldo hoje carrega num botão e fala para mais pessoas do que na televisão, claro. Para mais não, juntavas as televisões todas do mundo e não chegavas ao número que ele chega. Entendes? E é uma coisa que eu acho que na geração do Nuno e dos nossos pais, que nós já não temos tanto, que era até aquela história que estavas a contar do sorteio da Champions, ou do Euro, que é basicamente a SIC, vou estar a contar a história por ti, só para ser mais, que é a SIC não tinha os direitos para filmar o sorteio do Euro, e tu chegaste lá e começaste a chegar mais para a frente e de repente estavas já dentro da red carpet sem ter direitos para isso. Pois, isso é um bocadinho o espírito português que rascar, pá. A nossa geração é mais tipo, os nossos pais que se foda. Controlas-te mais. Sim, havia outra realidade. Por exemplo, eu fiz o Mundial, fizemos o Mundial da SIC, o Mundial de 98, sem credenciais.
Então não foste nos Hoje em dia é estádios? impossível. Fui a todos os estádios. Foste a Eu fiz todos. uma reportagem. Pá, acho isto lindo, eu fiz pá. uma reportagem com os pais do Roberto Pires no jogo França-Paraguai, um jogo de emoções fortíssimas. Prolongamento. O Zidane tinha sido expulso na fase de grupos, portanto, este jogo é logo são os oitavos por aí. É logo o jogo a eliminar. Havia morte súbita. O Paraguai tinha o Chilavert, que era um guarda-redes brutal. A França com inúmeras dificuldades para Ganhou no prolongamento vencer. só. Ganhou no prolongamento um gol, creio que de Laurent Blanc. E eu gostava, e o Roberto Pires estava a evidenciar-se nessa equipa, e eu vi o jogo com os pais do Roberto Pires. Dentro do estádio, entramos com uma câmara, Mas com os Tuga, havia sempre um Tuga que era o gajo dos bilhetes. Não, mas como tinhas uma câmara, tinhas acesso a tudo? Não, porque perguntavam? antigamente não havia este controle que há hoje, Pois. é verdade. E portanto não havia os queixinhas também, não é? Hoje faz uma coisa qualquer. Ele não tem autorização. Está bem. Hoje em dia, por exemplo, eu lembro do Euro 2016. Nós tínhamos credenciais, mas que não valiam para o dia do jogo. E eu queria nesse europeu um programa também que eu adorei, que foi o Portugal Ale. Até a França. Sim, que percorríamos o território francês todo com uma banca e fazíamos o programa dali. Eu era apresentador, repórter, fazia tudo. Pá, íamos morrendo todos, porque, como deves imaginar, fazer um programa diário de 20 minutos, chegámos e nunca imaginámos Portugal e à final, aquilo matou-nos, não é? Com distâncias tipo de estás em Lance, tens que ir para Marselha, são 1000 e tal quilómetros, não é? E 1000 e tal quilómetros ainda tens de fazer um programa no próprio dia. Depois, por Portugal joga em Lanz e vai para Marselha, exatamente. E acaba em Lance o jogo com prolongamento e só gravas às 3 da manhã os pivôs, porque só podes gravar os pivôs depois de saberes o que é que aconteceu. E às 4 da manhã pegas no carro e vais para Paris e tudo a morrer. Sim. E Podemos ser todos. eliminados ou não? E na final e depois nós tínhamos uma coisa que era, nós tínhamos ali uma técnica que era, quando abriam os portões, nós íamos lá no final e fazíamos a festa com os Tugas, assim. Quando é a final do Euro, vamos, pá, e aquilo foi uma festa enorme, ninguém saía da zona do estádio, pá, e é normal porque há um carinho enorme. Eu, como faço a seleção há muitos e muitos anos, há um carinho enorme das pessoas comigo e a malta gosta de tirar umas fotografias e aquilo durou muito tempo até que a malta saísse do estádio. Os stewards, os gajos já estavam em brasa porque não iam para casa, porque para já a primeira em brasa, que era a França, tinha perdido, e depois ninguém saía de lá. E um francês que falava meio espanhol diz assim: eu sei que você deve ser uma pessoa conhecida aqui porque já vi Fotografias, muitas fotos e não sei o que. Morrer, está bem, muitas. Se não vai embora, nadie sabe. E eu disse: meu amigo, eu gostaria de ir embora, mas eles não me deixam. É que assim, o meu lugar é ali nos VIPs. E eu queria ir para lá, mas eles não me deixam. E ele assim: eu resolvo o assunto, eu levo aos VIPs. Eu fico com aquela sem credencial, sem nada. Ele queria era despachar a vida dele. Eu queria despachar a vida dele e eu, esperto, fui para os VIPs e, ou seja, entrevistei as famílias dos jogadores todos. Claro. Depois daquilo, os gajos da RTP ficaram em brasa porque tinham os direitos e, portanto, ou seja, não são eles que têm que fazer melhor que nós. Não, eu é que não posso fazer aquilo que eles não fazem. Claro. Portanto, e estamos a ir ao encontro dos tais queixinhas. Exato. Que isso Jorge Gabriel é um queixinho, o Gabriel Alves é um queixinho. porque isso acontece muitas vezes, que são os queixinhas, não é? E não é. Ficam irritados se tu fazes bem o teu trabalho. Não, A quantos países é que já foste em trabalho, sabes? Não sei, já fui muitos, não fui a todos os que gostava de ir, mas fui a muitos várias vezes. Aqui a Europa fui praticamente de uma ponta à outra. tu foste este ano, foste à Alemanha. Tens aqui uma fotografia comigo, não te deves lembrar, não? Olha aqui. Isto Isto foi em Hamburgo. foi este ano. Hamburgo, foi. Ano passado? Sim, o ano passado, sim. Pá, nós estávamos a meter também tens, eu também estou à procura, mas estava não a sei fazer a encontrar. reportagem no café e eu fui-te lá chatear. Não, Nós também gostamos de ver umas jolas. claro, sim. Não podia era bem em direto, não é? Não, mas a Mas eu malta... tenho uma por acaso, contigo uma- também que eu não consigo encontrar, mas que é. Epá, há a minha muita é superior, que é no Urban. há muita malta que diz assim: pá, não se lembra de mim, estive consigo na Coreia em 2002. Assim, pá. Tá bem? Não, mas é que aí encontras Nuno Luz no Euro. Sim. Eu estou em Urban. Eu Tá estou no no Urban Urban? Beach, que houve lá uma festa da SIC qualquer.
há 2 anos, pá, aí vocês estavam todos numa festa e nós entramos... No Natal, pá aí. É, pá, aí no Natal. Sim, isso foi a seguir. Eu vim aliás, nesse dia é um dia de memória para mim. Que eu viemos do Qatar. Foi o dia que chegámos do Qatar. É um clássico, Qatar Urban Beach. Um dia que chegámos do Qatar, eu vinha de manga curta. Pá, era dezembro, não é? Parei no Galeto. Prego. Para mim, a minha primeira ideia foi uma bifana. Um gajo já não comia carne de porco há não sei quanto tempo, mas depois fui induzido para porque a prega que era bom. Mas o que é que aconteceu? Eu tirei um porta-fatos tinha 9 blazers todos novos e um casaco, tirei o casaco, meti no chão, fui-me embora. Alguém levou, teve um Natal feliz. Aqueles blazers que eu vos falei que tinha lá em casa eram Portanto, esse dia lembra-me. Pronto, tenho uma fotografia tua então triste, se calhar. Mas se um gajo tiver a confiança, por exemplo, eu tenho um amigo meu que todos os festivais de verão chega à porta da tenda VIP de uma marca qualquer, imagina que a marca é Caramulo. Está lá a tenda VIP da Caramulo e o gajo vai ao LinkedIn da Caramulo, vê o que é o diretor-geral da Caramulo. Imagina que o diretor se chama Tomás da Cunha e chega e diz, tens que chegar sempre com um ar super confiante e também despachado, que é, tipo, o meu tio Tomás da Cunha... Vocês importam-se de eu tirar? Não, claro, deve estar à vontade. O meu tio Tomás da Cunha disse para eu falar aqui consigo. O meu tio sabe perfeitamente, o meu tio, o diretor. Sim, e ninguém questiona bem, não é? Todos os anos é a mesma coisa. Eu já vi aquela que é possível entrares em qualquer lado de evento se trouxeres um saco de gelo aos ombros. Tipo, colete, refletor e saco de gelo, toda a gente deixa entrar. Olha, saco de gelo. Não, eu sigo uma norma que um brasileiro me contou no Mundial de 2002, estávamos no Japão e ele disse assim, cara, você não pergunte não, vai entrando, se perguntas está fodido. Ou seja, não perguntas, podes entrar, tu entras a dizer logo, olá, tudo bem? Quando ele vai tentar o steward a dizer qualquer coisa, já lá está. Não, mas é como se nem fosse um tema a tua entrada. Não, claro. Não, faz sentido. Pá, a malta na SIC, nós brincamos muito com estas situações e rimos muito. Pá, por exemplo, no 96, nós, quando demos por isso, estávamos dentro a Alemanha jogava a final e nós fomos fazer a Alemanha e depois aquilo havia uma loucura à volta da Alemanha. Nós estávamos dentro do estágio da Alemanha. Outra cena que foi em 98, eu tinha uma relação boa com o Zamorano, porque ia muitas vezes ao Real Madrid, já não me lembro. Porque acho que era o Figo, já não. Não, o Figo ainda não estava. O Figo ainda não estava. Eu acho que foi o secretário, foi o Queiroz também, treinador. Não é Florentino aí, pá, não é Florentino Pérez. Já é Florentino Pérez. 98? E estava o Valdano, havia. Pronto, ia falar por causa do Futre. Foi o Queiroz. O Queiroz foi treinador, portanto íamos lá muito e ganhámos ali uma boa relação. A tal situação que é, tu tinhas contacto direto com os jogadores paravam o carro, tu estavas na porta da entrada e cumprimentavas os jogadores todos e quando acabava perguntavas se queres falar ou não queres. Portanto era assim que funcionava também no Real Madrid. E nós entrámos sem credenciais, sem nada, para dentro do estágio da Alemanha. Não, estava a falar do Zamorano. Do Zamorano, do Chile, certo. E o Zamorano deu uma entrevista. Portanto, nós não tínhamos credenciais. Sim, não havia Fizemos esse Mundial sem nenhum tipo de credencial. Hoje em dia trabalha-se muito só em torno dos portugueses. Não, mas é impensável também porque as entidades também cresceram, a FIFA e com estas coisas tudo isto vale dinheiro, não é? Sim, claro, sim. E portanto hoje não há hipótese nenhuma. Só não pegar tudo se vê, não é? E por exemplo, como é que uma coisa que eu te queria perguntar, como é que tu vives com... Imagina, foi agora no Mundial, no Euro, que fizeste aquela brincadeira da placagem. Não, isso foi da foi agora, não foi? Foi no Euro. Foi no Euro. Foi antes de ir para o Euro. E já tinhas feito a brincadeira da Sanita quando foi no Japão. Sim. Tu quando fazes estas brincadeiras de quando tu estás a filmar numa casa de banho no Japão a dizer que dá para ver o jogo na casa de banho, não é? Sim. E quando fazes a brincadeira da placagem, tu sabes que a malta vai pegar contigo. Sei, mas como é que tu vives? Ou seja, tu sabes, mas sabes o que estás a fazer, não é? Sim, eu vou-te dizer, eu lido muito bem com isso e sou um tipo muito atacado nas redes sociais. Isto é como... eu não posso fazer nada porque há sempre alguém que critica, mas há também muita gente desta praça que gosta de usar o meu nome porque sabem que tem likes com isso. Sim, piadas. Mas depois quando criticam e são confrontados cara a cara, borram-se todos. E eu não estou a falar do Diogo Faro, atenção. Estava a falar de quem? De alguém especial? Não, estava a falar de... Eu não sei de
quem estava a falar. Não estou a falar do Diogo Faro, não. Ok, mas Só para fixar assim que não estamos mesmo a falar do Por acaso, essa foi história nacional, é verdade. E as pessoas usam um bocado o meu nome. E sabem que tem audiência. Agora, quando faço esse tipo de coisas, faço porque eu tenho um estilo muito peculiar e, portanto, é o meu estilo de fazer as coisas. Eu gosto aquela cena, por exemplo, da baliza, de falhar as bolas à baliza. Aquilo nunca foi para o ar, aquilo foi uma coisa que nós mostramos, quisemos mostrar. Claro. Portanto, eu não. Sim, tu mandas ao Mas por ar. acaso eu acho isso, nós estamos até a falar, vimos a da placagem e outras, que é, isso a mim entretém, não é só uma reportagem. Não, porque eu acho que aconteceu por exemplo, coisa. Eu acho graça a eu isso. fiz uma coisa na África do Sul, epá, que foi, nós fomos a seleção estava lá num sítio do fim do mundo na África do Sul, com tantos sítios bonitos. O Queiroz inventou um sítio no meio do mato com Mais um prego no caixão do Queiroz. com os jogadores a acordarem meia da noite com os animais junto dos quartos. Epá, uma coisa surreal. Numa terra que não tinha nada. Tinha uma estrada, tinha dois hotéis, um hotel e mais nada, e um campo de treinos. E tinha uma bomba de gasolina. E na bomba de gasolina tinha um Ronaldo inteiro. Epá, e aquilo deu-me ali um clique. Ainda tenho que fazer uma coisa com o Ronaldo. Pá, entretanto foi a história do ketchup. Não sei se você se lembra. Sim, claro. O ketchup. Pá, eu consegui convencer a senhora de lá da loja a me emprestar o boneco. levar o boneco no carro. Depois levei o boneco do carro. Desculpa, como é que tu explicas à senhora? Epá, foi, eu já não me lembro. Chegas à bomba e o quê? Foi Nuno, journalist. Epá, Ok? eu não sei como é que foi. Eu sei que a senhora emprestou-me o boneco. Até hoje a senhora acha que foi um E depois o boneco não cabia no carro, foi com a cabeça de fora. Imagina O Ronaldo com a cabeça de fora. O Ronaldo com a cabeça de fora. A mandar ciclistas abaixo. E o que é que aconteceu? Epá, eu com a confusão e de não perder o boneco e não sei o quê, esqueci-me que estava na África do Sul e que aquilo se conduz ao contrário. Eu fiz 2 km na faixa de contramão com o boneco a cabeça de fora, levei o boneco para o treino da seleção, meti o boneco no meio do treino, quando acabou o treino da seleção, comprei um ketchup lá na mesma loja e fiz uma história com o ketchup e com o Ronaldo. Dessa não me lembro. Mas imagina que tu és apanhado pela polícia, estás em contra. Tu és um maluco. Este polícia acha que tu és maluco, estás em contramão com o boneco do Ronaldo com a cabeça de fora, com o ketchup. Não, mas olha, podia ser desbloqueador. Mas olha, se o polícia gostasse do Ronaldo. Claro. Na África do Sul. O gajo ainda convidava a polícia para ir ao treino. Na África do Sul fomos mandados parar por excesso de velocidade. Era eu que ia conduzir e eu disse ao polícia: My friend, FIFA, I don't have time. FIFA. Não podes falar bem, claro. Quer dizer, o meu inglês também não é perfeito, mas não podes falar muito com eles porque é para os gajos também não terem reação. E vim-me embora, não paguei multa nenhuma, não pagámos nada. O polícia mandou abrir aula. Isso o teu inglês não ser perfeito. O Nuno é o jornalista mais desenrascado. É isso, imagina, estava a falar um bocado da geração dos nossos pais e duas coisas sobre isto, que é, a minha mãe também não fala muito bem inglês, mas sempre me disse que o que importa é a mensagem. É a mensagem, é. Mas é uma coisa que eu te queria perguntar, que é, tu estás nos Mundiais e nos Euros desde 96. Como é que o teu inglês não é de facto um bocadinho baixo? Não, eu sou de uma geração que infelizmente não é esta geração, que é a geração de... Hoje em dia o meu filho... Nascem a falar inglês. Nascem a falar inglês, não é? Eu ao longo dos tempos tive alguma formação de inglês. Quer dizer, eu hoje em dia o meu inglês está muito melhor do que estava, mas não sou um fluente a falar inglês, mas falo... Sim, a mensagem passa. Falo... posso meter um erro ou outro, mas percebo perfeitamente inglês só que tu tens que falar um bocadinho de tudo. Tu tens que chegar à Coreia e dizer Annyeonghaseyo, kamsahamnida. Quer dizer, Annyeonghaseyo, olá, tudo bem, kamsahamnida, obrigado. Tens que chegar à África do Sul e dizer o quê, por exemplo? I take Ronaldo. Não, mas tu tens que falar um bocadinho de tudo. Claro. Eu, por exemplo, eu tenho formação académica de espanhol, eu escrevo muito bem espanhol, portanto o castelhano é uma língua que falo muito bem. Por exemplo, agora meti-me há muito pouco tempo numa aventura que é uma coisa surreal, mas fui para a Faculdade de Letras aprender chinês. Que é uma para quando houver um mundial, para quando houver um mundial na China. O que é que já consegues dizer assim mais ou menos? Washi Putayaran. Também sei. Isso parece logo isso. Não, parece. Xixi, obrigado. Estás mortinho por haver uma coisa na China. Então, o futuro é vão ver charters. Desculpa, o chinês até é uma língua que
não é tão difícil, é muito difícil a escrita, porque eles criaram uma coisa que é o Pinyin, em 1950, que é aprender chinês com as nossas letras. E tu vais para as aulas quando? À noite? Não, eu por acaso estou com alguns problemas este ano. Eu acho que fiz aqui um break. Porque as aulas são às 8 da manhã, das 8 às 10. Das 8 às 10. Só que tem sido muito, muito difícil para mim acompanhar e, portanto, aliás, eu estive agora de férias durante um tempo e fiz vou fazer um break aqui no chinês porque tu precisas te aplicar. Não precisas te aplicar. Fazer um break no chinês. Porque é impossível, eles obrigam-te comer arroz ao chão todos os dias e não sei o quê. Tu não podes aprender o chinês só para fala. Eles obrigam-te a aprender o chinês, fala e escrita. Mas é que tu também, tu antes de ver já um viral. Tu és ambicioso porque não é tipo, olha, vou ali para um curso de chinês, vou aprender o chinês. Não, eu vou ter mesmo um curso, vou para a faculdade a aprender chinês. Sim, porque acho que é engraçado, quer dizer, claro, eu acho muito engraçado. Eu estou a antever já aqui um vídeo viral Nuno Luz a falar chinês. Como é que tu dirias, imagina, Nuno Luz, porque eu estou também a imaginar na China a terminar com uma gracinha de Nuno Luz. Sim. Como é que diz? Já brincámos com isso, por exemplo, quando eu estivemos em Macau, nós fizemos uma peça numa aula e acabava com nós... comigo a dizer os nomes das pessoas que trabalhavam, mas em Macau é o cantonês, não é o mandarim, e portanto é outra forma. Mas tu conseguirias dizer, não sei como é que está o teu vocabulário em chinês, mas conseguirias dizer tipo, vejam este episódio ou não sei o quê? Está fraco, está fraco, mas é assim, eu consigo, as bases do chinês são muito interessantes porque eles, por exemplo, os verbos é só uma palavra, portanto não tem passado nem presente nem futuro. Ver. Não sei. Como é que podíamos dizer vejam este episódio? Não sei. Por exemplo, o to be é she, mas por exemplo, shui já é água. Os chineses têm tons e é muito difícil. Pois, porque chi para shui não. Tem que é shu, tipo, estás chateado, shui, já estás porreiro. Eles têm um tom. É um tom, porque eles têm uns tons que e depois para baixo e depois faz tipo uma ondinha. São os vários tons e é isso que é mais difícil e tu pronunciaste. Eu agora estive na Tailândia, havia o Ano Novo Chinês, havia muitos chineses e eu fiz umas graças lá com os chineses, mas é muito difícil às vezes eles perceber a tua pronúncia, porque de facto o chinês são os tons, mas não é assim uma língua tão difícil quanto isso. É difícil, são os caracteres, mas pronto, Há um dia que saberei falar chinês. Sim. Não fazes, rapaz. Muito engraçado isso. E aos jogadores chineses ainda dá para chegar. Da atualidade. Bom, chegamos então aqui ao nosso momento de compromisso publicitário, onde o nosso ornitorrinco lindo, Perry, sim, exatamente, o Perry, nos preparou mais um desafio. Então, nós tivemos aqui o Nuno Luz como convidado, portanto, o que eu quero saber, e estamos aqui a falar de uma pessoa que já esteve em inúmeros europeus e mundiais, qual foi o local dessa competição? Começando pelo mais recente que nós fomos. Pelo mais recente, europeu da Alemanha. Queres começar tu, com a Alemanha? Só porque eu digo cá para trás. Então, Alemanha. Mas vamos, Euro 2024, Alemanha. Sim. Esse não conta, porque diz a competição e o sítio. É isso. Ok, Mundial 22, Qatar. O europeu não conta. Porque não foi um local, foram sítios. É o Euro-Europeu. Já estou a perceber. Euro-Europeu, portanto seguimos para o outro. 2018. Mundial de 2018. O Mundial de 2018 foi naquele sítio. Então a gente sabe onde é que foi. O Mundial de 2018, que Portugal perde com o Uruguai. Inclusive há um França-Croácia. Portugal perde com o Uruguai. Gol de Edison Cavani. Bola no canto direito, não é? Com o Patrício entre os postos. Esse Mundial... E eu até acredito que não se volta a realizar lá. Esse Mundial foi, portanto, na Rússia. É verdade. Damn Russia. Euro 2016. Ai, tão difícil. Euro 2016 tiveste sorte, calhou tão fácil. França. Mundial de 2014. O Mundial de 2014 não foi na África do Sul. Não foi. That's 10. Não foi. Isso aí é uma certeza que uma pessoa diz assim, onde é que ele não foi? África do Sul. That's 10. Onde é que ele foi? No Brasil. Foi corretamente. Boeda bom. Brasil. Foste buscar Brasil, não está aí buscar. Corretamente Brasil. Agora é que ele se vai espalhar agora é que ele se vai para dois países. Ele vai se espalhar agora é que ele se vai espalhar. 12, mate. Olha, final inclusive arbitrada por Pedro Proença. Mas isso não me ajuda em nada no país. Pois. 2012, não é? Euro 2012 ganhou a Espanha. Eu sei muita coisa. Espanha...
O quê? Ele vai se espalhar com o Euro Pri. 2012. Era 2012. Olha a escorregar, olha a escorregar. É que eu sou blog. Queres que eu te ajude? Europa Central de Leste, vá. Europa Vamos Central de por isso. Leste. Pá, não faço a mesma ideia onde É é muito que triste. Eu não sei onde é que é, não faço muito ideia. triste. Não faço ideia mesmo onde é que é. Polónia e Ucrânia, pá. Se não Pois sei. é. Polónia e Ucrânia, já não. Para ti a Ucrânia nem sequer Por existe. isso é que eu ouvi um barulho de alguém dizer já não existe. Mas ainda existe, pá. 2010, Não África do estamos Sul. a falar. O estádio é que já não existe. Ah, o estádio. Mundial 2010, África do Sul, Euro 2008, Alemanha. Não. Áustria. Áustria, olha, calma. Primeira 2006 toda é Alemanha. para Mundial acalmar. 2006, Alemanha. Euro 2004, Portugal. Mundial de 2002, Dois. Coreia e Japão. Exatamente. Euro 2000, Stade de France. Não. Não digas que Bélgica, Bélgica, Exato. Benelux, Bélgica e Países Baixos. Países Baixos. Mundial 98. Aí é França. Olha, pera. França, Euro 96. 96, queres que eu diga? Queres? Quero. Voltamos ao episódio. Antes de voltarmos ao episódio, e o Vasco estava com pressa, Eu estava excitado, eu já ia para o México. podem ganhar 30 euros em free bets com o código JOGO em solverde.pt. E Joguem por sempre diversão. Com muita diversão e moderação, tal como este jogo É verdade. E tal como este episódio aconteceu. divertido E este e moderado. episódio muito divertido. Voltamos ao episódio. Pronto, chinês, giro. Eu ia perguntar, Nuno, tu daste bem com as personalidades mais influentes do futebol em Portugal. Como é que se separa às vezes a linha da amizade, lá está, do trabalho de investigação, que por vezes é necessário, hoje em dia já sabemos que menos, mas como é que se separa às vezes isso? Eu acho que depende muito do respeito, e eu sempre tive essa atitude que foi respeitares o máximo possível, mas também exigir o respeito. E separares as águas. Tu és jornalista e, portanto, tens de fazer o teu trabalho independentemente de quem seja. Agora, fazer o trabalho sério, fazeres um trabalho honesto, e eu acho que tu ganhas, isso é uma coisa que se ganha naturalmente, o respeito com esse trabalho honesto e muito, e não faltares ao respeito às pessoas, e faltar ao respeito não quer dizer que sejas mal criado, faltar ao respeito com regras da vida e de educação e tudo isso. E eu acho que aí é o ponto principal. E depois a partir daí eu acho que é uma relação normal. Eu já nem consigo Tens aquela história do Vieira que para mim é elucidativa disso que estás a dizer, que é de seres amigo ou conhecido do Luís Filipe Vieira e não te privares de dar uma notícia. O Benfica queria contratar um jogador e tu deste a notícia e o Vieira ligou-te a dizer: então somos amigos, nem me ligas a perguntar. E tu: Vieira, eu faço contigo como faço para todos. Não, que é honestidade, ou seja, tu não fazes- eu nessa altura, essa história até, eu ainda não tinha uma relação muito próxima, achei que já tinhas, não tinha ok. uma relação muito próxima dele. E ele disse-me: não ligas, e eu disse: não tenho que ligar porque eu tenho a certeza absoluta certo. desta história e tenho tudo confirmado e portanto eu não preciso disso. E portanto, eu acho é que tu na vida tens que não podes dar notícias ou fazer trabalhos sem teres a certeza absoluta das coisas, porque a falta de certeza absoluta faz com que haja o tal falta de respeito. E portanto, quando tu tens a certeza absoluta de algo, eu acho que tu ganhas o respeito das pessoas por isso. Ou seja, eu não quero dar uma notícia primeiro que os outros sem ter a certeza, mas quando a der, quero estar seguro. Sim, não estás a faltar ao respeito se for a verdade, não é? Claro, como é óbvio. E portanto, isso. mas é um processo que foi construído ao longo dos anos. Eu acredito que esta nova geração e a tua geração seja muito mais difícil, porque nós antigamente convivíamos de forma diferente, quer dizer, Agora só à distância. Agora estás a falar disso, por exemplo, estou-me a lembrar, um estágio da Seleção Nacional em Vila Franca de Xira. A equipa ia para o Estádio da Luz para um jogo e o João Pinto pediu-me para levar o carro dele para o estádio. E eu ia atrás do autocarro e os jogadores atrás a dizer assim: ia, já bateu, outro, ou seja, Qual é que era o carro? era um carro assim descapotável, meio esverdeado. Não me lembro que era, mas era um carro na altura que era assim. João Pinto tem cenário, portanto. Era um carro assim com uma cor meio. Mas vocês já o manhosa. conhecias bem? Ou... Eu conheci bem o João Pinto através do Futre, porque eu sou do Montijo e cresci muito com o Futre. O Futre naquela altura era o nosso Cristiano Ronaldo, não é? Sim. E o Futre deu-me o privilégio de dar entrevistas na altura. O Futre sempre foi uma pessoa diferente no futebol e hoje ainda se vê essa relação. Ele nunca fez uma má cara um jornalista, nem nada, mas ele ajudou bastante no início, portanto. E se o Futre te recebia em casa, Claro. depois isto é uma pescadinha de rabo na boca, que é, se o Futre recebe em casa e tem essa relação contigo, então
És alguém que nós também podemos ter confiança e portanto vai sendo assim, não é? Ao longo dos tempos. Depois eu sou da geração do Figo, do Rui Costa, aliás eu tive muitos anos sem falar com o Figo e também com o próprio Rui Costa, porque eu estava em Barcelona no dia que o Figo assina pelo Real Madrid, pá, e aquilo tocou àquela gente, não é? Tenho uma senhora, e eu nunca mais me esqueci dessa declaração, que diz: como é que eu vou dizer ao meu neto que tem o quarto só com pósteres do Figo, que ele agora já não é dos nossos e vai ser dos outros? E o Figo era um tipo, sempre foi um tipo com caráter, muito caráter, e ele recebeu não gostou da forma como foi abordada a minha reportagem em Barcelona, e confrontou-me aqui na seleção com isso, e o Rui Costa estava ao lado, portanto eles eram muito amigos e portanto ficou ali uma relação má durante muito tempo. Figo e Costa, os dois. Por exemplo, no Europeu 2000, eu lembro quando Portugal perde com a França, na zona mista o Figo não falava enquanto não tirasse o microfone da SIC. Havia essa... Ficou lixado contigo mesmo. Ficou durante muitos anos. E vou-te dizer uma coisa, eu tinha uma relação com ele muito, muito próxima. Eu lembro-me de ir a Barcelona, irmos jantar e estarmos juntos, e eu ir fazer reportagem, e ele convidar-me depois para jantar e estarmos a jantar, e depois houve ali um momento de facto ficámos meio frios, mas pronto, hoje tenho... Como é que fizeram os passos? Tens ideia? Ou não sei, foi ao longo do tempo. Foi o tempo de esquecer. Foi o tempo. E até o próprio Rui Costa também. Eu lembro-me, numas eleições do Benfica, estávamos à espera dos resultados lá no gabinete da presidência do Luís Filipe Vieira. Eu estava a fazer uma reportagem nessa altura com eles, e tinha acesso e estive ali com o Rui Costa um pouco, até bebemos um copo de vinho os dois, e falámos um pouco sobre isso, porque os anos passaram e nunca falámos sobre essa situação, mas sempre houve muito respeito. Só que era difícil aí, ou seja, o Figo, quando troca o Barcelona pelo Real Madrid, não há muitos ângulos que o favoreçam. Exato. Sim, o Figo não aceitou bem a crítica nessa altura. Foi muito difícil, porque há este documentário agora da Netflix que mostra um bocadinho como é que foi a situação, porque ele disse que sim, depois disse que não, e depois que ia, e depois que não ia. Aliás, deixou um jornalista da Catalunha, garantiu que não saía e depois saiu, e portanto a situação não foi feita da melhor forma, e portanto eu acredito hoje que o Figo, se olhar para trás, perceba que o dinheiro esteve acima da razão, e as coisas podiam ter sido feitas de outra forma e que não foram. Não quer dizer que ele não tenha tido razão para lá ganhar valor e tudo. Não, ele não quer dizer que não tenha tido razão para sair do Barcelona, porque ele era de facto a maior figura do Barcelona, e portanto é óbvio que tinha, e era legítimo querer ganhar mais dinheiro, e portanto não foi tratado da mesma forma. Mas o Figo sempre foi alguém com um caráter fortíssimo, e portanto dizia-te na cara as coisas, claro. Portanto, e disse-me a mim, não é? Ficou mais chateado contigo ou com a cabeça de porco? Eu acho que ele ficou Eu morava para o navio um pouco também. ele ficou chateado comigo da forma, e disse-me que não gostou da forma como eu abordei e fiz a reportagem, e eu aceito, obviamente, e aceitei, e portanto respeitei a vontade dele, e portanto durante muito tempo. E depois isto juntou-se com duas ou três coisas. Depois juntou-se com o facto de a SIC ter também feito a tal reportagem, que não fui eu que a fiz, mas tive o azar de estar à porta da seleção do Caso Paula, e portanto aquilo também mexeu ali com a seleção, e portanto mexeu com os valores dos jogadores, e mexeu com famílias, e mexeu com muita coisa. Claro, já não pode dizer que há prostitutas no hotel também. Aquilo foi verdade. Eu acho que se calhar a história também não foi abordada da melhor forma, porque tu podes contar a história e não precisas de ir a pormenores que são secundários. Mas existe, às vezes o City teve também uma coisa desse género, não é? Mas é meio abafado logo, não é? Pois, talvez. Sim, não sei naquela altura aquilo foi acontecia muita coisa, portanto não havia o rigor que há hoje nas equipas de futebol. Isso claro. Tem um cuidado com o físico e o rigor com a comida e com o Ronaldo pôs uma expectativa demasiado alta em toda a gente. Não é? Mas é verdade, influenciou claramente. Hoje em dia qualquer dos jogadores tem muitos cuidados mesmo. E a seguir por muita gente também.
Aquilo que acontecia há uns anos já não acontece hoje, não é? E, por exemplo, havia a tradição, o Mourinho quando chega ao Real Madrid acabou com isso, que é, por exemplo, os gajos em Espanha tinham a tradição, depois faziam grandes almoçaradas, os jogadores. E aqueles almoços às 3 da tarde, 2h30, 3 horas, a tarde toda, o Mourinho acabou com isso, e os jornalistas... O Mourinho acabou com isso? Acabou com isso. Os gajos tiveram que comer, como se passar a comer no centro de estágio. É uma das regras, por exemplo. Brócolos e tudo, acho eu. Estamos a falar do Ronaldo. O Mourinho acho que deve ser daqueles que também fora de câmara. O Mourinho em câmara já é um gajo muito... deve ser muito engraçado. Mas ele às vezes passa aquela de durão. E ele deve ser um descontraído, o Mourinho, pá. Não, o Mourinho é muito engraçado. O Mourinho eu nunca me esqueço daquela história do Lampard que diz que era o único treinador com quem ia falar de relações. Sim, mas estava a tomar banho e falava de relações. Mas ele é muito engraçado. E agora eu estava ali fui ao hotel o hotel do o Romano Mourinho foi para Manchester. Estava-me a lembrar, num dia o Mourinho convidou-nos para ir lá jantar. Fui com ele, fomos jantar. Chegámos lá, fomos para o quarto dele, porque ele tinha uma suíte grande. Ele vivia no hotel. E fomos ver o Benfica com o Nápoles lá. E o gajo mandou vir, disse ao Rui Faria para mandar vir umas pizzas de dominó. Ele assim, pensavas que vinhas aqui mamar um jantarzinho à minha conta, comes umas pizzazinhas e é sequer. Mas dominou para a suíte e Manchester. Para o Mourinho ter este humor. Depois mandou vir no Uber Eats ou não? É muito engraçado. Ele é muito engraçado. E é um... Nada como o Romano Mourinho. Sim, mas eu vou dizer uma coisa. O Mourinho, eu diria que o Mourinho é a pessoa com os valores e a educação melhor que há no futebol, que é um tipo com palavra. Eu odeio pessoas sem palavra. Há muito isso, o tipo que tu mandas mensagem, o gajo faz de conta que não viu. E o Mourinho é assim, se não quer falar, ele diz não. Se ele diz, dá-te a palavra que vai falar, vai falar. Okay. Eu tenho uma história com o Mourinho, que é assim que tinha os direitos da Liga Europa, e eu ligo ao Mourinho e digo, olha, Zé... Zé é muito bom, pá. Zé é muito bom. Eu gostava de fazer os jogos todos teres o Manchester United, era excelente, e eu acho que tinhas as equipas portuguesas que estavam fora da Liga Europa, acho que era só o Braga que estava na Liga Europa e depois saiu, e assim, eu acho que é uma boa oportunidade para a SIC apostar no Manchester United, não é? Nunca temos a oportunidade de dar o Manchester United. Eu vou-me atravessar por ti na SIC e vou dizer que vamos fazer os jogos todos, nós viremos aos jogos todos, mas tu tens que falar, todos os jogos que eu venha vais falar comigo. Dás-me uma palavra, tens a minha palavra. Isto é verdade. E não falhou. E ele não falhou. E eu disse, ainda brinquei com ele, disse, vais até à final, ainda vais ganhar e nós vamos dar os jogos todos. Reis riu-se que aquilo e tal. Houve um dia que chegámos ao Manchester United e o tipo lá da UEFA disse, olha, hoje não dá. Hoje vocês não há sítio, há muitas televisões que têm os direitos e eu disse, olha, Mourinho, os gajos dizem que hoje não dá. Não dá. Ligou à tipa à assessora de imprensa e disse, olha, é só para dizer que a conferência de imprensa hoje é no meu hotel. Foi assim que não pode entrar, portanto é no meu hotel. Tu acreditas, meia hora depois ligou-me o gajo da UEFA, não, disse, se o treinador quer falar com a SIC, não é a UEFA que vai impossibilitar. Ganda Mourinho, é um gajo não há gente assim. E eu vou-te dizer, ainda há poucos dias estava ali no estádio de Alvalade a ver o Seabra do Aroca, e eu custa-me ver... e olhei para ele e vou contar aqui publicamente para vocês perceberem qual é a diferença entre umas pessoas e outras. Eu ano passado na final da Taça da Liga o Estoril perde na final dos penaltis com o Braga e eu estou na flash interview e o Vasco Seabra vai e vem falar. E ele estava meio irritado e eu, tinha perdido e não sei o quê, e disse-me só, não está aqui o assessor da imprensa, importas-te só que eu vá ao balneário? Eu disse, não, por amor de Deus, vá lá ao balneário. Entretanto, vem o Salvador, o António Salvador, e diz, eu gostava de falar, o presidente do Braga ganhou, vai falar, não vais dizer que não. E aquilo atrasou ali um bocadinho. Entretanto, quando acaba o António Salvador, o Vasco Seabra já está a terminar a falar para o canal da Liga. E já tinha falado para a Sport TV. E vem o assessor da imprensa a dizer que eu faltei ao respeito ao Vasco Seabra, porque deixei o Vasco Seabra à espera para falar. E portanto era uma falta de respeito e ele não ia falar connosco. E eu costumo ver o Vasco Seabra e disse, Vasco, então foste tu que pediste para eu esperar porque não estava aqui o assessor da imprensa, e agora o assessor da imprensa que vem aqui armado em artista a dizer isto, e tu não contrapões o assessor da imprensa a dizer assim, não, se alguém
teve mal, és tu assessor da imprensa, porque não estavas cá no momento que o treinador queria falar para a SIC e pediu para ir ao balneário porque não estava lá o assessor da imprensa. E portanto foi-se embora e não falou para a SIC. É uma falta de caráter. Pá, eu não aceito isso. Percebes? Mas agora em Alvalade aconteceu o quê? Não, agora eu vou lá estava a olhar para ele, nem fiz nenhuma pergunta na sala da imprensa, porque nós não estávamos em direto, não fiz nenhuma pergunta, pá, porque fiquei, custa-me ver este tipo de atitudes. Treinadores que falta-lhes esse caráter, dizer não, desculpa, quem está mal não é o jornalista, quem está mal é o próprio clube. Percebes? E eu estou a dar este exemplo para mostrar a diferença entre o que é alguém com caráter e alguém que não tem caráter. Portanto, e publicamente digo que o Vasco Seabra não teve caráter de assumir uma coisa que de facto ele é que pediu para ir ao balneário e não falar naquele momento. O Vasco Seabra que tinha comentários aqui no YouTube a dizer Agora é minha vez de falar. Ou o assessor. quem nunca faria desta dizer o Ruben Amorim ao Vasco. Não, o Ruben Amorim é um tipo muito educado, primeiro, é um tipo de muito caráter. Por exemplo, nestas declarações... Engraçado, bonito. Bom treinador. É bom, excelente. Às vezes é um bocado sonso. Por exemplo, a declaração que ele tem do Pinto da Costa é alguém que demonstra todo esse caráter e tudo isso que estamos a dizer, porque ele acaba com boas palavras por dizer tudo, não é? Sim, tem uma habilidade na. Sim, pá, ele é um comunicador, esse é o melhor comunicador que alguma vez tivemos em Portugal. Sim. Não é? Sim. Ele é Mourinho. Sim, mas o Mourinho era uma comunicação diferente. Sim, não era. O Ruben é impressionante. Também é outra altura. O Ruben é mais franco quando está a dizer é isto, estou a sentir isto, aquilo, frustração, não sei o quê. Mas o Ruben é uma surpresa. Porque eu até tenho ali uma relação e assistia, fiz ali duas ou três boas reportagens dentro do Benfica, e o Ruben era muito brincalhão. O Ruben era um palhaço da equipa, era o tipo, avião, gajo. Na BTV, não é? Isso é visível, mas eu assistia ali muita coisa. Pá, era um tipo muito, muito engraçado como jogador. Eu acho que ele transportou um bocadinho isso para o lado treinador também, o lado da amizade, a proximidade. Eu acho que isso é muito importante do lado psicológico com os jogadores. Por exemplo, ninguém... O João Pereira dizia tira-te ao mar ou tira-te aí da ribanceira, e ninguém se atirava. E o Ruben Amorim dizia tirem-se todos lá para baixo e todos iam atrás. Porquê? Porque tu acreditas naquela personagem e não acreditas na outra. E essa proximidade, vemos o Ruben abraçado aos jogadores, mais um, eu acho que isso também conta muito. É verdade, completamente. Sim. Ele em Inglaterra agora vai ter algumas dificuldades, está a ter muitas dificuldades e não vai ser fácil para ele, porque o Manchester United é um clube muito complicado. Eu disse isso nos diretos que fiz lá, porque eu tive o privilégio de conhecer por dentro o Manchester United, e o Manchester United não é nada do que aquilo que se vê de fora. Eu dou aqui um exemplo. No dia que o Conte se pegou com o Mourinho, foi uma segunda-feira, um Chelsea e Manchester United, e eu, à quinta-feira jogava a Liga Europa o Mourinho, e eu, nessas histórias de estar em Inglaterra, o Porto jogou na quarta-feira, terça-feira em Leicester, eu fui fazer o jogo do Porto e depois fui para Manchester, e o Mourinho estava doido e a dizer, aconteceu aqui uma coisa impensável, que é, os gajos acabou o jogo, foram para o aeroporto e não havia avião. Estamos a falar do Manchester United, não havia avião para voltar para trás. Os gajos tiveram que fazer a madrugada toda a viagem até Manchester, chegaram às 6 da manhã de terça-feira, de segunda para terça, para jogar quinta-feira. Que é uma coisa. Cada um tubarão com hábitos de peixinho. Tu vais ao clube da segunda divisão portuguesa, ou outro clube qualquer, não deixa lá estar o autocarro para ir. Sim. Agora imagina-te, chegares ao aeroporto, não está lá o avião. Impensável. Quer dizer, é uma coisa. Isto demonstra um bocado os problemas do que vive o Manchester United, não é? E vão-se arrastando. Bom, olha, temos que ir às apostas. Vamos lá. Nós temos aqui um momento de apostas, que é apostas na brincadeira. Eu sou muito mal de apostas. Não. Mas nós asseguramos essa. Sim. Nós somos muito mal de apostas. Eu sou muito mal de apostas. Aliás, no Euro 2016, eu entrevistei, antes de começar o Euro, um francês, e estávamos a jogar matraquilhos e o gajo disse: eu gostava que a final fosse Portugal-França e o Éder marcasse o gol. Eu disse: o Éder. Está maluco. Sim, é uma piada, não é? E depois pediu ao Nuno Matos, no programa, que o Nuno Matos era o convidado, para relatar, para se imaginar no Estado da França final e o gol do Éder. E o Nuno Matos começou a rir, pede-me um gol do Quaresma, do Ronaldo e não sei o que, do Éder. Mas ele lá relatou o gol antes de começar o Europeu. Nós andámos o Europeu todo a gozar com aquilo.
e não tivemos a inteligência de fazer uma aposta. Só ver Lá, aquilo deu um balúrdio. a narrativa não- Aquilo não deu um pegou. balúrdio. Pois. Pá, eu próprio tenho uma conversa no intervalo com um ex-governante português que estava lá no estádio e ele Pedro Passos sim, que me disse isto está difícil, isto, calma, nós Temos o Éder. temos o Éder e o Éder vai marcar o gol. Epá, eu disse aquilo porque tínhamos andámos um mês na palhaçada com aquilo. Epá, quando o Éder marcou o gol eu disse isto não é possível. Isto não é possível. O próprio colega meu do editor de imagem, o Luís Gonçalves, tirou uma foto e apontou para a baliza antes de começar o jogo. É ali que o Éder vai marcar. E foi, né? Pá, e não Estava fizemos- tudo descaído. e não fomos e não tivemos inteligência de fazer uma Então, eu- aposta. Isso batia bem. Essa batia bem. Sim, sim. É o maior erro da minha vida. Hoje não estavas E aqui. tens muitos. Hoje não estavas aqui. A minha aposta para o episódio de hoje é a seguinte: nós fizemos aqui umas apostas assim meio de brincadeira. A minha aposta é que metade dos mundiais que tu foste e dos euros, nosso amigo Vasco Elvas não conhece. O conhecimento de Vasco Não, mas Elvas. qual é que foi o teu primeiro? Foi em que ano? O meu primeiro foi 96. O homem só vê desde Mas- 2004, portanto. O Vasco, tu dizes, por exemplo, um Taquinardi. Não sei quem é que é o Taquinardi. Zamorano. O Vasco teve que pensar. Zamorano, para o Vasco é um cowboy. percebes? Pá, eu também vou és dizer jogador uma também? coisa. Eu não sou um expert, não sou eu aqui ao pé do Tomás, sou um menino. Claro, está certo. Sim, mas do Tomás, sobretudo. O Tiago não percebe muito, mas sim do Tomás. Tiago eu não- percebo. Epá, mas Tiago, safa-se. eu não sei nada de. Eu sou muito mau de coisas das trivia. táticas. Pá, eu sou pela história. Pois. E a história, Sim, eu acho sim. que uma grande história é sempre uma grande história, e portanto eu vou atrás da história E complementa-se bem. antes da tática e antes se o gajo joga com o pé esquerdo Sim, ou joga com o pé sim, direito, sim. se joga por dentro ou se joga por fora e se joga Sim, percebo. com 3 centrais ou 4. E faz todo o sentido. Eu, como o Nuno vai a todos os mundiais europeus e vai continuar aí seguramente, eu acho que a Arábia Saudita já está à espera de Nuno Luz. No Mundial 2034. Epá, não Eu sei se chego fui ao lá. Mundial mais longe que temos já conhecido, que é o da Arábia Saudita. Ainda vais? Não sei se chego lá. Não chegas, porquê não chegas? Estás aqui Porquê não ótimo, chegas? pá. Não sei. Mas Sinceramente. Mas em que medida é que não chega lá? Não, Estás aí não, ótimo. Como jornalista. Chegas, claro. Então temos Está a dizer isso para nós dizermos. Chega. Pá, é preciso ver no Luz com uma boca a fazer reportagem. Mas olha, eu tenho um vivo feito com a vestimenta árabe. Ok, bem. Do Qatar, agora falta a Foi Arábia. feito para aí em 97, por aí. Era o Carlos Queiroz e o Nel Vingada, selecionadores dos Emirados Árabes Unidos. Sim, sim, Não, sim, vingada, sim. Vasco. Claro. Agora tens que ir ao Paulo Bento, pronto. E deve haver fotografias disso, porque a minha aposta prende-se precisamente também com o Nuno Luz, que é, tivemos cá Luís Freitas Lobo, o último convidado, que são dois ícones do futebol, e Tomás, a minha aposta é que, como um póster de Luís Freitas Lobo, Tomás da Cunha também tem um póster de Nuno Luz no quarto. Bem, tu achas que eu tenho postas todas? Não sei. Não, eu acho que ele tem mais Luís Freitas Lobo. Não, mas também tem teu, também tem teu. Eu sou Nuno Luz e Valdir Vieira. É o que mais é. Sim. FHM. O Vieira é o mais pequeno. Exato. O Freitas Lobo é grande. De perguntar, sempre tive uma relação muito boa com o André Vilas Boas, de perguntar ao André Vilas Boas, também vês tipo 9 jogos num dia? E o André via muitos jogos. E ele disse: não, por acaso não. Não sou o Freitas Lobo. Mas naquela altura que não havia o acesso aos jogos como é hoje, não é? Sim. Com parabólicas e com caixas e não sei quantos, e pagares uma televisão Claro. de vários. Pagares as boxes. todas, pá. Não, mas Sim. tinhas de ter a box. isto Ter é o bom. acesso a tudo, não é? O Freitas Lobo era a Sport TV Memória, não é? Era tipo, sabia os jogos todos, Claro. tinha lá os resultados todos. Muito bem. Olha, Nuno. Olha, muito Estamos obrigado por teres vindo. Um obrigado, aplauso Nuno. para o convidado. Divertiste. Divertiste. Grandes histórias. Dava para estarmos aqui mais 2 horas a É conversar. verdade, certeza. isso é verdade. Mas assim fica se calhar, a pontapé para um próximo parte dois, episódio. não é? Para uma parte voltar 2, cá. eventualmente no Mundial. Pode ser, não sei. Da Arábia Saudita. Sim. Estados Unidos já. Fica lançado para a segunda para a segunda parte. Estados Unidos temos de mostrar uma fotografia com o Nuno Luz. Claro. Claro, nós agora o objetivo. Isso será que as pessoas têm Pode muitas. ser no México. Eu acho que muita. Pode ser no México Pode ser também. México também. Mas eu acho que há muita gente que tem fotografias contigo. Pá, há muita gente que me pede Portanto, esse fotografias. era o desafio para escrever nos comentários quem é que tem uma fotografia com o Nuno Luz. E onde é que foi E tirado? onde é que foi? Exatamente. Provavelmente a europeus e Se mundiais. for melhor do que no Urban. Porque, Pá, ninguém espera o Urban, peço porque imensa quando são aí, isto é uma realidade, mas quando são as equipas há sempre um gajo a dizer
que eu sou sempre da equipa contrária do que aquela. Se vou ao Alvalade é porque sou Lampião. claro. Se vou à Luz é porque sou Lagarto. Se vou ao Porto é porque sou Lampião. Lagarto ao mesmo tempo, Epá, e portanto, essa é a realidade. Na seleção, somos todos. És francês. Muito bem, olha, grande Nuno, pá, obrigado. Um abraço a todos. Malta, espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.